Oi, gente! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Giovanna Simeone. Eu vendo Canoli todos os dias no meu perfil @meucanoli e quero que você venda também. Bora lá? E hoje o tema da live é Meu Canoli não murcha. E eu vou compartilhar com vocês uma das estratégias que nós usamos no começo para entregar um canoli de qualidade para o nosso cliente, mantendo a crocância da massinha, né? E podendo entregar um canoli com todas as características que ele deve ter, né? Para quem não conhece o canoli, a característica principal dele é uma massinha crocante, um recheio cremoso e esse canoli tem que ser entregue assim, porque senão ele perde a graça, né? Todo o capricho, todo o processo que nós fizemos com tudo certinho, ele pode ser perdido no caso de entregar um canoli para esse cliente com a massa bem murchinha. Então, no Trufes, quando a gente começou a introduzir o canoli, a gente vendia, né? Vendíamos uma boa quantidade, mas a gente sentia que podia vender mais se não fosse a dificuldade de ter que rechear na hora esse canoli. E aí, gente? Sejam bem-vindas. E aí a gente tinha essa dificuldade, né? Como muitos têm, a dificuldade de aumentar as vendas do canoli por conta dessa necessidade de ter que rechear na hora, né? O canoli tradicionalmente é recheado na hora por essa dificuldade da massinha mais crocante, para entregar essa massinha crocante. E aí a gente vendia o canoli para os clientes, a gente sentia que a gente vendia para quem conhecia. Quem não conhecia não via o canoli ali recheado. Por mais que a gente usasse aquela estratégia de deixar o canoli recheado já um ou outro dentro da vitrine, né, dentro da geladeira expositora, algumas pessoas viam e podiam achar que aquilo era sobra, né, ou era o fim de feira já, né, achando que aquele canoli já não estariam nas qualidades que ele deveria ter, né. Então a gente percebia essa dificuldade na venda e aí nós buscamos incansavelmente técnicas que a gente pudesse entregar o canoli crocante, porém recheado com antecedência. E a primeira técnica que a gente encontrou foi essa, que é o banho interno com chocolate. Então hoje o que eu vou mostrar para vocês, eu vou ensinar vocês, foi a técnica que a gente usou por muito tempo para poder entregar para o cliente um canoli recheado com antecedência. E eu vou te contar que a gente sentiu o aumento nas nossas vendas por 3 motivos, assim, que foram muito legais, que foi a mudança, assim, a virada de chave mesmo das nossas vendas quando a gente começou a fazer o banho interno com o chocolate. O primeiro deles foi a vitrine, né? A gente pôde expor nossos produtos já recheados na vitrine. E aí as pessoas, mesmo as que não conheciam, chegavam e viam aquela vitrine com canolis recheados, sabores diferentes, e aquilo despertava o desejo, despertava a vontade desse cliente de experimentar aquele produto. E aí ele se encantava, óbvio. Ele comia um canoli crocante, com recheio cremoso, numa temperatura fresquinha, né? Porque o canoli tem que ser consumido numa temperatura fresquinha, né? E aí a gente já por aí já aumentou muito as vendas, porque os clientes chegavam às vezes só para tomar um cafezinho e viam aquela vitrine linda, cheia de canoli de vários sabores, e por aí elas já pediam o seu canoli. Uma outra vantagem que a gente teve foi que a gente não precisava mais ter um funcionário 100% dedicado ao recheio dos canoli no momento que o café tinha muito movimento. Então, em horários de pico, domingo pós-almoço, às vezes chegavam famílias de 6, 7 pessoas e pediam 6, 7 canoli de uma vez, e a gente tinha que ter um funcionário dedicado a ficar recheando o canoli, e isso inviabilizava, atrapalhava todo o outro processo de atendimento do café, né? Então, a gente também ganhou tempo com isso. Nossos clientes pediam e a gente simplesmente servia. O nosso trabalho tinha sido feito já anteriormente, num momento que não tinha tanto movimento no café. Então foi uma
segunda vantagem de ter o nosso produto já recheado com antecedência. E em terceiro lugar, nossos clientes passaram a poder levar esses cannoli para casa. Então, muitos estavam a passeio, a viagem e comiam aquele cannoli, queriam mais, mas não tinham previsão de voltar para Águas de São Pedro, então eles levavam esses cannoli para casa, ou então levavam para presentear alguém que eles sabiam que essa pessoa gostava, a mãe, a avó, um amigo, uma amiga. Então, dá para você ter ideia de quanto a gente passou a vender mais quando a gente começou a aplicar a técnica de banhar esses cannoli internamente, né, com chocolate e poder rechear eles com antecedência. Então, poder entregar um cannoli para o cliente e ele não ter aquela pressa, aquela corrida contra o tempo para comer aquele cannoli correndo para não murchar, é um diferencial e tanto, que foi com certeza o que alavancou as nossas vendas. E é com certeza essa técnica que permite hoje o nosso trabalho, né? O nosso modelo de negócio, que é a gente rechear esses cannoli, a gente vende durante a semana, a gente produz esses cannoli durante a semana e a gente entrega no sábado para o cliente. Ele ainda tem até o domingo, né? Para consumir, conservando esse cannoli na geladeira ou então no freezer por 30 dias. Né? É o que permite esse cliente receber o cannoli e servir para amigos, servir num almoço em família no domingo, ou ir comendo durante o mês, que isso acontece bastante. Então, essa técnica foi incrível, foi o que realmente mudou todo o nosso negócio e que permitiu a gente vender muito, muito, muito mais. Não podemos negar que um produto que tem que ser recheado na hora, para alguém que não tem um ponto físico, que tem... Obrigada, top, né? Maravilhoso, eu sou suspeita a dizer. E aí a gente não pode negar que fica difícil, né? A gente ter um negócio, vender muito com um produto que a gente tem que rechear na hora, ainda mais quando você não tem porta aberta, ponto físico, né? Como que você faz esse tipo de trabalho? Então é um diferencial e tanto. E aí você deve estar pensando, deve ser muito difícil fazer isso, né? Deve ser complicado, trabalhoso, não sei se vale a pena. E eu te digo que vale muito, muito, muito a pena. E que não é trabalhoso. Ele demanda carinho, atenção, mas não é complicado. Você não tem que usar aquela técnica de temperagem do chocolate. Você não precisa de um ambiente climatizado, com ar-condicionado, com todos aqueles cuidados que precisa ter quando se trabalha, por exemplo, com ovos de Páscoa, que a gente sabe que é bem complicado. Não precisa de nada disso, mas precisa de capricho, porque você precisa banhar, impermeabilizar toda a parte interna dessa casquinha. Então é só capricho, mas não é difícil, não é complicado, tá? Agora, outra dúvida que você pode ter, outra coisa que pode passar pela sua cabeça, é que seu produto vai ficar muito caro, né? Tendo esse banho interno de chocolate. E eu te digo que não também, tá? Acresce um pouquinho? Acresce, óbvio. É um produto a mais, né? Que vai no seu cannoli, é um insumo a mais. Mas é bem pouquinho, porque a função dele é só impermeabilizar esse cannoli, né? Criar essa camada esse bloqueio, né? Da umidade do recheio para a massa. Então ele acresce um pouquinho no seu custo, mas em contrapartida, o custo-benefício e o diferencial que você tem em relação a outros cannoli vendidos no mercado, vale muito, muito a pena, né? Seu produto pode até ser um pouquinho mais caro do que o vendido no mercado, mas você tem um diferencial que a maioria deles não tem. Então eu super aconselho você a usar essa técnica no seu cannoli, que vai permitir você vender bastante, tá? E aí eu falo pra você o seguinte: existem quatro maneiras, né, de você utilizar essa técnica e ela não funcionar muito bem, né? 4 maneiras, vamos dizer, erradas, coisas que você realmente deve evitar ao usar essa técnica. A primeira delas é fazer uma camada muito grossa de chocolate dentro desse cannoli. Não é o nosso objetivo que esse cannoli tenha gosto de chocolate. Se ele for o seu objetivo, ok, né? Posso fazer uma camada grossa? Pode. Você pode tudo, na verdade. Mas não é o objetivo principal, né? A gente quer
um cannoli o mais próximo do original, né, do tradicional. E aí, você deixar esse cannoli com uma camada muito grossa de chocolate, ela vai roubar, ela vai atrapalhar, né, a identificação dos sabores da massa e do recheio, por exemplo. Chocolate é uma coisa que, né, ele prevalece. Então, fazer uma camada grossa de chocolate não é indicado, você deve fugir desse probleminha, né, dessa coisa. Uma segunda coisa que você deve fugir é utilizar chocolates meio amargo e ao leite. Esses dois chocolates, eles têm um gosto bem forte, né, bem acentuado, bem marcante. E aí eles vão fazer com que o seu cannoli tenha gosto de chocolate, né? Pode usar? Pode, nós já usamos. Mas a gente sentiu que o chocolate meio amargo e o chocolate ao leite, eles eram bem marcantes, né? E aí ficava mais difícil de identificar aquela massinha adocicada, né? Tinha gosto de chocolate. Então a gente indica o uso do chocolate branco. Em terceiro lugar, você não deve esconder isso do seu cliente, tá? Seu cliente tem que saber que vai chocolate na sua preparação. Oi! Olá, gente! Sejam bem-vindas, viu? Quem tá entrando aí, a gente tá falando sobre meu cannoli não murcha, tá? Usar a técnica do banho interno com chocolate para o cannoli não murchar e durar um pouquinho mais aí pro seu cliente. Então, retomando aqui, você tem que avisar o seu cliente, tá? Seu cliente tem que saber que tem chocolate. Digamos que ele compre um cannoli de creme e ele nem passa na cabeça dele que tem chocolate naquela preparação. Então é importante ele saber que tem chocolate sim naquela preparação e na maioria das vezes não tem problema, tá? Na maioria das vezes eles gostam. Vai ter cliente que não vai gostar. Vai que ele não pode também, né? Então é importante você avisar o seu cliente que tem chocolate naquela preparação. E por último, não use, vocês vão ver aqui que eu vou mostrar o passo a passo, mas não use chocolate quente, tá? O uso do chocolate quente ou até mesmo morno, ele vai murchar o seu cannoli. Então, existe o ponto ideal. Ele não pode estar frio, gelado, né? Mesmo depois de derretido, a gente não pode deixar ele esfriar muito. Exato, às vezes não pode nem comer, exatamente. Tem gente que não pode comer chocolate, então por isso a importância de avisar o seu cliente. Então, sobre a textura, sobre a temperatura desse chocolate, esse chocolate ele não pode estar quente, morno, né? E ele estar muito frio, ele vai estar muito grosso. E aí você vai acabar fazendo uma camada muito grossa de chocolate. Então, ele precisa estar numa textura mais fluidinha, não líquido. Líquido, ele tem que estar numa textura mais fluidinha. E ele tem que estar numa temperatura, tipo temperatura corporal, temperatura ambiente. Ele não pode estar muito morno nem quente. Tá bom? Então, vai dar certo, é só seguir essas instruções. Não use chocolate quente morno, prefira chocolate branco e avise o seu cliente para você não ter problemas, certo? Hoje no meu canal a gente não usa mais essa estratégia, né? Essa técnica, a gente já usa uma outra técnica que não dá diferença nenhuma no sabor, né? O que o cliente come, ele sente gosto da casquinha com o recheio mesmo. Essa técnica que a gente usa já não mais interfere no sabor como o chocolate, apesar de muito gostoso, maravilhoso, quem não gosta de chocolate, mas ele interfere ainda um pouco no sabor, né, no resultado final desse cannoli. Então hoje a gente já usa uma outra estratégia, uma outra técnica, a gente está testando uma terceira técnica, né, mas essa está em teste ainda e essas técnicas são ensinadas dentro do nosso curso. Então essa eu estou compartilhando com vocês porque foi a primeira que a gente usou, mas que funcionou, deu super certo e eu acho que todo mundo pode tentar, todo mundo pode testar que vai dar certo aí também, tá bom? Então eu vou mostrar aqui pra vocês, primeiro, vou contar. Vou mostrar aqui pra vocês primeiro 2 cannoli, tá? A gente recheou eles de creme. E aí, ó, eu tenho esse aqui, que a gente fez o banho. E aí a gente tem esse que a gente não fez banho nenhum, tá? A gente só recheou ele e a gente fritou e recheou. E eles foram recheados ao mesmo tempo. E eles já estão há mais de 2 horas há mais de 2 horas recheados. Então, olha, vou mostrar pra vocês. Esse aqui tá até meio capenga, ó.
Eu nem preciso fazer muito esforço, ele já quebrou, gente. Esse não tem banho nenhum, tá? O correto seria ele ser recheado na hora, então ele já tá bem murchinho. Agora esse aqui que a gente banhou, ó, a gente fez o banho interno de chocolate, ó. Aqui, ó. Ele tá bem crocante. Ai, que dó quebrar um canole, gente. Mas é isso. Ele tá bem crocantinho, tá? Então o banho de chocolate conserva a textura da nossa massa. Ela continua crocante e vai por mim que dá super certo, tá bom? Deixa eu só limpar minha mão aqui, que sujou de chocolate, ou de creme, quer dizer. E aí eu vou mostrar pra vocês como que a gente faz, tá? Beber uma água. Olha, eu tenho aqui um pouquinho de chocolate, porque eu vou banhar só uma... Eu vou banhar uma casquinha pra vocês verem. Então, ó, eu tenho aqui a casquinha, sem banho nenhum, tá? Se eu rechear ela assim, desse jeito que ela tá, ela vai murchar, coisa de 1 horinha ela murcha. Então eu tenho aqui um pouquinho de chocolate, eu peguei só um pouquinho, tá, gente? Mas aí, sei lá, 200, 300 gramas de chocolate branco, você coloca a potência média, 1 minuto, e vai testando, não pode deixar passar muito pra não perder a qualidade desse chocolate, tá? Então eu vou derreter ele aqui no micro-ondas, como é pouquinho, eu vou pôr potência média, uns 30 segundinhos, tá? E aí, eu vou mostrar pra vocês a textura ideal, tá? E aí, vamos lá. Lá na Itália, eu sigo alguns perfis já de pessoal profissional lá na Itália de canoli. E alguns deles já tem um equipamento que faz isso, tá? Então, gente, a ideia de banhar de chocolate, isso já acontece em alguns lugares, até mesmo na Itália isso acontece. Eles têm maquinários para isso. Nós já vimos máquina que parecia um spray de tinta, assim. Já vimos maquinário que parece um pincelzinho, né, que entra dentro do canole, banha e sai fora do caninho. Então já existe maquinários fora do país. Aqui no Brasil eu ainda não encontrei, assim, de bate pronto para comprar, né? A gente tem que mandar fazer esse equipamento e obviamente é um investimento alto. Então vamos fazer manualmente mesmo, tá? Vamos fazer manualmente. Então, tô aqui com o chocolatinho. Aí a gente mexe aqui ele, para ele chegar na textura ideal. E aí o fato da gente mexer ele, né, e trabalhando ele já vai resfriando, tá? Não é nada tipo, derrete, deixa ele aqui na bancada e vai fazer alguma outra coisa que ele vai acabar esfriando demais, e não é isso que a gente quer. Então, é uma técnica de resfriar, ficar movimentando esse chocolate. Então, a gente movimenta ele até ele... Ó, tá vendo? Ó? Ele tá bem fluidinho. A gente já vai testar a temperatura dele, tá? Existe um jeito, né? Eu pequenininha vi a minha mãe testando no lábio inferior. Mas a gente pode também testar aqui no antebraço. Mas antes disso, gente, eu vou pôr a minha luva, porque é com a luva que a gente vai banhar esse chocolate, esse canudinho, tá? Esse canole. Então, a gente vai vestir a nossa luva. E aí, eu vou testar esse chocolate aqui no meu antebraço, ó. E ok. Temos a temperatura ideal, tá? Ele não tá quente, nem morninho, ele já deu uma resfriada, já tá friozinho. Temperatura corporal, ambiente. Então ele tá na temperatura ideal pra banhar esse canole, tá? Então, deixa eu pôr a minha outra luva. E aí a gente pega esse canole e vamos sim com o dedo, tá? Existe uma colher com aquelas pontinhas bem fininhas,
Pode ser, mas nela fica difícil de você controlar a quantidade que você tá colocando dentro do seu canole, tá? Sem contar que ela pode acabar, se você não tiver muita habilidade, não tiver cuidado, ela pode acabar quebrando essa casquinha, porque a gente tem que lembrar que ela é bem delicada. Então, a gente pega aqui um pouquinho de chocolate com o dedo mesmo. E é legal usar essa canola não muito fina, porque se você fizer um canole muito fininho, você não vai conseguir banhar esse canole, certo? Seu dedo não vai entrar lá dentro, e colher, então, pode ser bem complicado. Então, a gente vem aqui, ó, põe aqui dentro e vai, gente, preenchendo os buraquinhos, tá? Ele tem uns buraquinhos aqui dentro que as bolhas estouram e ficam uns buraquinhos. E aí você vai banhando, vai tampando esses buraquinhos, mas sempre tirando o excesso, tá? Coloca lá e tira o excesso para que ele não fique... É que é difícil de ver porque o chocolate é branco, gente. Mas a gente vai tampando os buraquinhos com ele, tá? Dos dois jeitos. Ó, minha mãe tá me zoando aqui que eu mostrei o dedo do meio. Foi mal. Não foi por querer, tá, gente? Foi sem querer. A minha mãe não gosta de aparecer, mas ela fica aqui, só no suporte. Se acontecer alguma coisa, ela corre aqui me ajudar. Aí, ó. Então, a gente banha tudo lá dentro, certo? Banhamos lá dentro, tampamos os buraquinhos e tiramos o excesso, tá, gente? Ó. A gente tira o excesso para não ficar uma camada grossa e alterar o sabor desse canole. E aí uma dica que não podemos deixar de fazer é banhar aqui, ó, a beiradinha do lado de fora. Por quê? Porque na hora que a gente recheia, às vezes o recheio abraça essa pontinha, né? Oi, Norma, tudo bem? E aí a gente precisa então banhar essas pontinhas aqui, ó. Ó. Tá vendo aqui, ó? Porque se o recheio sair um pouquinho do canole, aparece aí. Olha lá, mãe, tô mandando você aparecer. Não, ela não quer aparecer, deixa ela, gente. Eu ainda vou fazer ela aparecer, mas ainda ela está na dela. Então, aí, ó, criamos então, aqui na beiradinha, vai poder escapar um pouquinho de recheio, né? Esse recheio vai abraçar essa beiradinha e não teremos problemas, porque senão não adianta nada a gente banhar e aí a umidade do recheio na beiradinha pode acabar murchando a massa toda. Então a gente faz esse banhozinho aqui do lado de fora também na beiradinha, certo? Canole banhadinho internamente, tá? Depois que você pega a prática, gente, fica facinho, rapidinho, tá? Você vem aqui, banha rapidinho, dá pra fazer vários. E aí a gente deixa gelar por mais ou menos meia horinha, tá? Esse chocolate vai secar, vai criar uma casquinha, vai impermeabilizar, vai bloquear, porque o que murcha o recheio, o que murcha a massinha é a umidade do recheio, né? Tem gente que acha que é geladeira, que umedece a casquinha, mas na verdade não é. É a umidade dos recheios que passa para a massinha e essa massinha vai murchando. Então por isso é coisa de 1 hora, dependendo da umidade desse recheio, igual ricota. Ricota é bem úmido, então a ricota é coisa de 1 horinha, ela já começa a murchar, tá? Então aqui a gente banhou, deixa gelar por mais ou menos meia horinha e aí a gente vem com o recheia esse canole e guarda. Aqui no caso a gente tem as caixinhas já plastificadas por dentro e por fora, né? Porque também a parte externa também pode sofrer umidade no caso do congelamento e tal. Não é o pior dos mundos, tá? Tipo, nossa, acontece sempre. A gente tem as nossas caixinhas que é pra evitar, que é pra entregar pra esse cliente com toda a tranquilidade que nada vai acontecer. Mas o fato de você impermeabilizar a parte interna dessa casquinha já te garante aí 2 dias de canole com as mesmas características, com a mesma qualidade de um canole recheado na hora. E nossos clientes comem esses canoles, compram esses canoles, comem esses canoles já
há muito tempo, então eu garanto pra vocês que a técnica de impermeabilizar por dentro é super legal e o cannoli é entregue para o cliente com a mesma qualidade de recheado na hora. Muita gente tem dúvida também sobre a questão de usar chocolate fracionado, né? Gente, eu acho que todo mundo aqui já comeu quando criança aquele guarda-chuvinha de chocolate, né? Aquilo é feito com chocolate fracionado, né? Então aquilo a gente nem deveria chamar de chocolate, aquilo não é chocolate, né? Ele tem mais gordura hidrogenada, né? E nada de cacau realmente. Então ele é um chocolate de péssima qualidade, né? Para essa função. Ele é ótimo para fazer esculturas, né? Tipo, você vai fazer só para efeito decorativo, né? Você precisa de um detalhe num produto seu e você quer fazer uma escultura daquilo, e aí você utiliza o chocolate fracionado para isso, né? Só para isso, porque para comer ele é muito ruim, né? Ele faz aquele sebo no céu da boca e aquilo não é legal. Então a gente produzir um cannoli, né, todo caprichoso, aquela massa verdadeira, crocante, deliciosa, adocicada, aquele recheio cremoso, todo delicioso, e a gente colocar um chocolate hidrogenado, né, fracionado, fazer o banho interno desse cannoli com o chocolate fracionado, ele vai passar essa gordura pro cliente, e aí esquece, aí ele vai roubar mesmo toda a atenção para ele, né? Então não usem chocolate fracionado, tá? Por conta dessa gordura hidrogenada, ainda mais ele geladinho, ele vai ficar uma coisa muito desagradável, e aí todo o seu trabalho, todo o seu esforço vai ser jogado fora, tá? Uma outra dúvida é sobre banhar o cannoli por fora, né? Eu não indico banho por fora. Se você quiser fazer, você pode fazer, mas ele vai ser um cannoli bem diferente, né? Vai ser um cannoli bem exótico. Na verdade, você vai ter uma massinha banhada de chocolate, vai ter muito sabor de chocolate, então essa massinha vai ser quase que inútil naquela preparação. Ela vai dar textura naquele chocolate, mas não vai ter graça. Mesmo porque vai ser um pouco mais complicado de você banhar por dentro e por fora, né? O trabalho é bem maior. Então, se você quiser fazer, tudo bem, pode fazer. Mas aí nós não podemos chamar de cannoli, né? É uma invenção de cannoli. Então, a gente só dá esse banho interno porque a gente quer que esse cannoli, a gente só quer a função de barreira, de impermeabilização dessa casquinha. A gente não quer sabor acentuado de chocolate, a gente não quer nada de chocolate nesse cannoli, a não ser essa função de impedir a umidade da massa, do recheio na massa. Tá bom? Esse é o nosso único objetivo. Então eu não aconselho o banho por fora também. Cannoli, ele tem que ser assim, bem sequinho, uma massinha crocante, finalizada com um açúcar de confeiteiro bem delicado, tá? E finalização nas pontas com pistache, com uma castanha, umas gotinhas de chocolate, tá? Banho por fora, ele já descaracteriza bastante o seu cannoli. Beleza? Beleza? Gente, é isso, né? Eu espero que essa dica ajude vocês aí a otimizar o trabalho de vocês, né? Pra quem já faz cannoli aí, ou pra quem tá curioso, querendo entrar nessa, começar a introduzir esse produto no seu cardápio, no seu portfólio. Comecem, ó, tá virando piada já o bate-papo aqui. Não vamos embora até ela aparecer. Ela não quer aparecer, gente, mas eu prometo que na próxima ela aparece, tá bom? Então é isso. E se vocês tiverem alguma dúvida, pode me perguntar, tá? Eu sei que vocês estão tudo empolgado com a minha mãe para aparecer, mas quem tiver uma dúvida aí pode perguntar. Pode fazer pergunta, pode fazer pergunta. Mas também, se não quiser fazer pergunta agora, surgiu uma dúvida depois, tentando fazer, se surgir alguma dúvida, pode me mandar uma mensagem que eu vou ter o maior prazer em responder, tá bom, gente? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês façam muito cannoli, que é uma delícia de fazer, tá bom?
Não, ela não vai aparecer, gente. Ela não vai, ela não quer. Tá bom? Ela só vai dar tchau. Tchau, mãe. Tchau. Olha lá, ela deu tchau. Tá bom, gente? Ela trabalhou pra caramba hoje, a gente produziu bastante canole. Ela tá toda suja de farinha, então ela não quer aparecer. Tá bom? Um beijo, gente. Espero que vocês tenham gostado e até mais.